Olá, eu me chamo André Roger Rodrigues, estou aqui para apresentar o artigo intitulado Interface Gráfica de Usuário para o Projeto Eletromecânico de Linhas de Transmissão, de autorias, além de mim, da professora Ana Flávia Peixoto de Camargo, somos professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, do campus Formiga, e os demais autores, alunos William Félix Souza e Silva e Daniel Rodrigues de Araújo Júnior, alunos do curso de Engenharia Elétrica. Bom, como contextualização ao desenvolvimento deste trabalho, como motivação para o desenvolvimento, eu apresento uma situação-problema que diz respeito a como capacitar os nossos alunos com competências e habilidades para que eles atuem no setor de projeto eletromecânico de linhas de transmissão, diante do atual cenário de indisponibilidade de recursos financeiros, pelo qual passam as instituições de ensino, para aquisição de softwares especializados, mas que possuem um alto custo. Trata, então, de como formar esses profissionais em sintonia com as demandas do mercado de trabalho, tornando-os aptos a realizar projetos de engenharia assistidos por computador. A solução, então, adotada foi desenvolver uma interface gráfica de usuário, daqui por diante denominada GAI, que possa ser utilizada como uma ferramenta auxiliar de ensino e aprendizagem acerca dos princípios de funcionamento e operação das linhas de transmissão e também proporcionar a formação de profissionais e oferta de cursos sobre os fundamentos, considerando e tratando dos fundamentos do projeto eletromecânico de linhas de transmissão. Portanto, neste sentido, os objetivos deste trabalho são evidenciar os recursos e funcionalidades da GAI desenvolvida aplicada ao projeto eletromecânico de linhas de transmissão. Para tanto, são aqui apresentados e discutidos os resultados de um estudo de caso de uma linha de transmissão real, onde foram destacadas as principais variáveis ambientais, geográficas e climáticas, elétricas, mecânicas associadas ao projeto eletromecânico de linhas, considerando diferentes hipóteses de cálculo, hipóteses que sejam precisas e que sejam capazes de refletir as condições reais de operação de uma linha de transmissão, o que é desejável para o projeto eletromecânico de LTs. A GAI foi implementada utilizando esse ambiente GAID do software MATLAB, que tem recursos apropriados para desenvolvimento dessas ferramentas dessa natureza, de auxílio a projeto. Ela possui um algoritmo computacional que emprega métodos numéricos para solucionar, realizar o cálculo, solucionar de cálculo e automatizar o procedimento de cálculo eletromecânico de linhas de transmissão, contido lá na obra de Labegalini, et al., de 1992, amplamente conhecido, mas também considera os procedimentos, as recomendações da ANEEL para a determinação da ampacidade das linhas de transmissão. Então, basicamente, a GAI permite que o usuário, o aluno, o projetista, considere essas principais variáveis ambientais, geográficas, de natureza elétrica e mecânica, dos cabos, das torres, associadas ao projeto de linhas de transmissão, identificando as suas interdependências e, consequentemente, definindo condições limite para a operação, que serão as hipóteses de projeto, de cálculo. E, nesse sentido, ela permite considerar as condições de rugosidade do terreno, o tempo de resposta dos cabos à velocidade do vento, que são parâmetros para a correção da velocidade do vento, naquela região da trajetória da linha de transmissão, onde ela está instalada ou onde será instalada, com variáveis ambientais, como a temperatura ambiente, a temperatura final de operação do cabo, a radiação solar, que são determinantes para a ampacidade, e também permite ao usuário consultar e utilizar de forma apropriada as especificações elétricas e mecânicas dos cabos contidas lá nos catálogos de fabricante de cabos. Então, consulta os catálogos, entra com esses dados de forma apropriada para elaboração de um projeto moderno e tendo resultados mais consistentes. Para tanto, para cumprirmos esses objetivos, aqui é apresentado brevemente, em função do curto tempo, um estudo de caso, contemplando uma linha de transmissão real, com tensão de operação de 138 kV, instalada entre as subestações de Várzea da Palma 1 e Pirapora 1, no sistema de transmissão da CEMIG,
onde foram determinados, né, tem o intuito de se analisar a flecha, a tração e a ampacidade, considerando alguma variação estatística de alguns desses parâmetros, como as temperaturas máxima, média e mínima, condições de relevo, né, fatores de rugosidade do relevo, velocidade de vento e demais fatores. A figura 1 mostra alguns dados, a extensão da linha de 36,8 quilômetros e a tensão de operação, bem como a sua localização. Já na tabela 1 são resumidos os dados elétricos e mecânicos dessa linha, onde por inspeção dos raios externo e interno dos cabos fase e também da resistência CC dos cabos, como ali mostrado, nós consultamos um catálogo e selecionamos para esse estudo um cabo CAA do tipo Pinguim, né? Consideramos também a silhueta da torre, o perfil, as alturas, as posições horizontais e verticais dos cabos, né? Por consulta das referências do artigo. Consultamos também a estação meteorológica de Pirapora, onde identificamos valores médios de temperatura máxima e mínima, como está destacado aí para vocês, a velocidade média do vento, de 1,7 metros por segundo, a altitude e os diversos parâmetros, né, das diferentes fontes de dados. Então, é preciso ter uma ferramenta que permita considerar tanto a variação estatística desses parâmetros, quanto a diferença que existe nesses valores entre diferentes bases de dados consultadas, né? A figura 4 permite ali analisar as condições de relevo, onde foi determinada a altura de segurança de 20 metros, considerando obstáculos de até 15,66 metros, numa região de mata, um terreno do tipo C, e também consulta documentos, né, como os critérios de interferências com as faixas de linhas de distribuição e transmissão aéreas da CEMIG. Com esses parâmetros, né, nós entramos com todas as informações na GAI para fazer o estudo. A figura 5 simplesmente localiza a linha de transmissão dentro do sistema da CEMIG, nesse retângulo aí destacado em vermelho, nas subestações de Pirapora e Várzea da Palma, a linha de 138 kV. E aqui a figura 6 mostrando o layout da interface gráfica da GAI, com os resultados para o caso 1, que considera os valores médios desses parâmetros climáticos, ambientais e geográficos. O layout basicamente mostra que a GAI considera 3 tipos de dados, né? três regiões principais, sendo as 2 primeiras as entradas de dados. Nesta aqui, a principal, são onde o usuário seleciona os parâmetros elétricos, as especificações elétricas e mecânicas dos cabos para a elaboração do projeto, por consulta aos catálogos de fabricante, orientando quanto à seleção do cabo mais apropriado, se ele é de alumínio ou não neste campo. Aqui em verde mostra as variáveis ambientais, onde ele consulta esses parâmetros nas diversas bases de dados, pode fazer a análise da variação desses parâmetros e a sua influência nos resultados, tais como velocidade de vento, altitude, altura de segurança, temperatura de operação, temperatura final do cabo, os fatores KR, KD, fatores de altura. Por exemplo, nesse caso, a velocidade de 1,7 metros por segundo foi corrigida pelos parâmetros geográficos e ambientais, resultando numa velocidade de 2,1 metros por segundo, mostrada aqui abaixo no campo de saída. Calcula ainda a GAI no campo de saída a altura mínima que o cabo em questão precisa ter na torre. O cabo tinha altura de 22,15 metros e para essas condições ele deveria ter uma altura de 29 metros na torre. Mostra inconsistências. A ampacidade é calculada, o cabo CA do tipo Pinguim tem ampacidade de 440 amperes. Nós elevamos a temperatura do cabo até que essa ampacidade chegasse ao seu limite, considerando a altitude e os demais parâmetros. Adicionalmente, a GAI tem a funcionalidade de exibir 3 curvas: temperatura por ampacidade, flecha e tração por ampacidade. Esse recurso permite que o usuário analise simultaneamente 3 hipóteses de cálculo ou analise a influência de uma ou mais 3 variáveis em uma das grandezas, tais como flecha, tração e ampacidade. Por exemplo, aqui ele permite calcular a flecha com a influência do vento, da temperatura e do vento e da temperatura, tornando a GAI uma ferramenta realmente auxiliar de projeto. Tá? Aqui, brevemente, são apresentados os resumos de 2 outros casos para a mesma linha, porém, considerando a velocidade máxima de vento, que foi de 4 metros por segundo,
o valor já corrigido, e o caso 3, a velocidade de vento de rajada, registrado lá naquela estação meteorológica de Pirapora, que foi de 10 metros por segundo, e o valor corrigido chegou a 16, mais de 16 metros por segundo. E demonstrando aqui, então, que o usuário pode fazer uma análise crítica da altura mínima dos cabos na torre, para essas condições, para essas variações, a flecha, considerando as influências das diversas variáveis, e também da tração. Veja que, por exemplo, neste caso, 3 de vento de rajada, a tração com efeito de vento e temperatura chegou próximo da carga de ruptura do cabo aqui, que era de 731 kgfm, certo? Bom, os resultados evidenciam que H permite calcular os valores das grandezas, né, ainda que o usuário faça uma análise crítica da variação dos parâmetros, né, ou das variações desses valores dessas grandezas em função das variáveis ambientais, climáticas e geográficas, elétricas e mecânicas, permite que identifique a influência de cada uma dessas variáveis ou de um conjunto de variáveis, né, bem como as suas interdependências, por inspeção e análise dos resultados e das curvas. Então, as conclusões e as contribuições desse trabalho permitir a formação de profissionais com uma compreensão mais aprofundada acerca dos principais aspectos associados ao projeto eletromecânico, em sintonia com as demandas de mercado, incentiva o uso de recursos e softwares para implementar as metodologias de aprendizagem baseada em projeto, atendendo às diretrizes curriculares nacionais para os cursos de engenharia, automatiza a tarefa de cálculo e permite a identificação, a formulação e análise de hipóteses de cálculo mais precisas, apropriadas e contribuindo ao projeto eletromecânico de linhas de transmissão, contribuindo para a elaboração de projetos mais modernos, eficientes, precisos e robustos. E permite realizar análise de sensibilidade dessas diversas grandezas, selecionando os cabos mais apropriados por consulta aos catálogos de fabricantes. Bom, em nome dos autores, eu agradeço o apoio técnico e financeiro do IFMG Campus Formiga, apoio também do Núcleo de Estudos e do Grupo de Pesquisas, né, do NEP, e também disponibilizo os contatos dos autores e estou aberto para perguntas. Muito obrigado.